Oi, gente, boa noite. Bem-vindos ao Segundou. Como que vocês estão? Deixa eu colocar o tema aqui. Hoje vamos falar sobre o medo. Quais são seus medos? A conexão tá baixa? Malu, que prazer você aqui. Thalita também tá aqui. Sá Smith. Gente, boa noite. Quem tá chegando aqui no Segundou. Até eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu tô chegando de viagem. Tô direto, assim. Cheguei de viagem agora, há pouco. E já entrando aqui no Segundou, né? Porque, pra quem tá aqui pela primeira vez, o Segundou... boa noite, Thalita, amada, boa noite. Gente, até peço a gentileza para vocês clicarem aqui, ó, nesse aviãozinho e no coraçãozinho, porque ajuda a distribuir mais rápido. Hoje eu vou fazer um Segundou bem concentrado, assim, com bastante coisa para vocês sobre a questão do medo, sabe? Então, para quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos ao Segundou, nosso encontro toda segunda-feira para falarmos sobre educação de filhos, mas sobretudo... eu faço um trabalho com vocês para que vocês tenham recursos também para trabalhar com os filhos, porque tudo passa por nós, né? Então, quando a gente investe na gente, nós também estamos investindo nos filhos. Então, para quem é do Segundou já sabe que eu sempre digo que eu quero que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. Então, essa turma do Segundou é aquela assim que não tem desculpa. Segunda-feira é dia de crescimento, todo dia é dia de crescimento, todo dia é dia de aprendizado. E a gente já começa a semana assim. E aqui a gente faz um processo, né, de enxergar algumas coisas, porque não tem... Depois que a gente vê, não tem como desver, né? Quando eu brinco aqui no Segundou, eu falo, depois que a gente vê alguma coisa, uma expansão de consciência, não tem como a gente voltar ao tamanho anterior. Nós expandimos e aquilo não volta mais, né? Então, bora lá, hoje eu vou falar vou falar sobre os seus medos. Quais são seus medos? Gente, quem tá entrando agora, seja muito, muito bem-vindos. Eu tô vendo todas vocês, Fátima, Adri, a PH Galvão entrou agora, Nádia Pinheiro, quem tá aqui? Lili, Joelice tá aqui, bem-vinda, gente. Jane tá aqui. Todos vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Peço a gentileza, eu tive que entrar um pouquinho atrasado em função de uma viagem. Para vocês já colocarem aqui esse aviãozinho aqui, pelo menos para 5 pessoas, e o coraçãozinho, porque daí o Instagram ajuda a distribuir, tá? Então, bora lá. Eu vou começar falando sobre os medos, né? Eu recebo muitas mensagens, gente, de mães, me mandam no direct, sempre estão comentando sobre os medos dos filhos. Eu vou fazer um link aqui, eu tô fazendo um aquecimento para falar sobre os nossos medos, tá? Mas eu vou começar a falar sobre os medos das crianças. Porque o que acontece? Muitas vezes eu recebo mensagens assim, minha filha tá com 9 anos e agora ela começou a ter medo, minha filha tá com 11 anos, começou a dormir na nossa cama, e não sei o quê, e assim, trazem questões do medo. O filho vai crescendo, mas ao mesmo tempo tem seus medos. Meu filho tá com 6 anos, mas agora começou com os medos, né? Uns medos assim meio diferentes. E assim, sempre tem queixa de mães em relação aos medos dos filhos. Será que isso é normal? Né? Ele tá com medo de dormir à noite, ele já dormia sozinho no quarto, mas agora voltou o medo, mas agora ele tá com outro tipo de medo, agora tal. Então, o que eu vou trazer hoje? Primeiro, o medo, ele é algo natural do ser humano, porque nós precisamos do medo, porque se nós não tivéssemos medo de nada, nós não saberíamos nos defender. Então, se nós estamos lá na caverna e nós não temos medo de nada, a gente ia ser engolido pelo leão. Então, a gente precisa de medo. O medo não é ruim em essência, porque ele nos defende. Então, a partir do momento que nós temos medo de algo que é real,
né? Você tá lá na época da caverna, você tá lá, você vai sair e você escuta um rugido e você sabe que é um animal perigoso e você tá sozinho e não, se você, onde você vai, aquele animal pode sentir o seu cheiro e você pode ser devorado, você tem que fazer alguma coisa, teu corpo todo entra num sinal de alerta, né? O teu cérebro manda uma mensagem de alerta, você começa a ter medo, você começa a transpirar diferente, a sentir os seus batimentos diferentes, a química do seu corpo começa a ficar diferente. Por quê? Porque aciona um mecanismo de defesa. Você vai fugir daquela cena para o leão não te comer. Gente, boa noite. Sandrinha entrou aqui. Gerliane tá aqui, Carneiro. Geliane tá aqui também. Quem tá aqui? A K Sobrinho, Sabrina. Gente, eu tô vendo todas vocês, tá? Hoje eu já tô entrando assim, ó, no tema, porque eu tô chegando de uma viagem, então eu tô assim, nem descarreguei a mala. Eu falei, gente, eu preciso só comer alguma coisa, pingar um colírio, porque tá muito seco o clima, tomar uma água que tá aqui, porque eu quase não tomei água na viagem, e bora lá, vamos falar dos medos. Então eu comecei, pra quem tá chegando agora, eu comecei falando das crianças, que as mães me mandam mensagens, né, falando assim, ai, meu filho tá com tantos anos e agora voltou o medo, dormia antes, mas agora voltou, tal. Então eu tô trazendo a questão do medo. O medo, em essência, ele é necessário, porque ele nos defende de algumas coisas. Quando a gente tem medo de algo, nós ligamos sinais de alerta, né? E, lá, Leonora! Oi, Leonora! Tudo bem? Lá, eu! Então, agora eu vou trabalhar com vocês sobre os nossos medos. Então, as crianças, elas passam por fases. Quem tem filhos pequenos, já teve filhos pequenos, sabe que as crianças têm medos, né? Às vezes tem medo de um estranho, de um lugar novo, né? A criança às vezes vai numa festa, aquilo tá com muito barulho e ela tem insegurança, ela vai descobrindo o mundo, mas ela não deixa de avançar, porque se a criança tivesse medo e paralisasse, ela não ia desenvolver. Então a criança, ela começa a engatinhar e ela sabe que ela tem que andar. Só que andar para ela é muito desafiador, porque ela não sabe se equilibrar em pé. A criança, ela tá engatinhando, ela vai se equilibrar em pé, ela cai, ela senta. Ela não tem estrutura, o cérebro dela ainda não coordena, ela não tem desenvolvimento ainda motor, mas ela ousa, né? Ela passa por cima daquele medo, ela vai lá no sofá, ela tenta ficar em pé de novo, ela vence o medo. Por quê? Porque o ímpeto de andar, né? O ímpeto que vem dentro dela é tão grande que ela se lança, ela vai cair muitas vezes. Aliás, ela vai cair o tempo todo quando ela tá aprendendo a andar. O tempo todo. Ela não tem segurança nenhuma. Ela dá o primeiro passinho assim, 2 e pum, cai. E ela vai, porque ela não tem medo. Se ela tivesse o medo mesmo, pânico, pavor, aquele medo paralisante, ela não andaria. Então, o que faz a criança andar? Já que é um desafio, aonde tem tombo, aonde bate cabeça, aonde chora, aonde tem que ter um esforço físico, um esforço de coordenação motor, esforço psíquico, emocional, e ela vai. Porque o ímpeto de realizar algo é maior do que o medo. Porque se o medo fosse maior que esse ímpeto natural, ela não andaria. Ela ia falar, não vou andar não, já caí, a última vez eu bati a cabeça no chão. Caí para trás. Ai, caí, doeu. Bati a cabeça no móvel da porta. Entende? Ela não. Ela tem um ímpeto maior do que o medo do desafio. E aí, a criança passa por fases, né? Ela tem medo da noite, às vezes medo de dormir, medo do pesadelo. Filho de 6 anos teve um episódio no judô que ele teve uma atividade com um menino bem maior. Depois teve colega mentindo que a turma dos mais velhos estava aprontando para a turma deles. Lá, pronto, né?
Então, olha só, a Adri tá contando do filho dela, de 6 anos, no judô, que só de lutar com o menino maior ou a turma maior ficar falando coisas para a turma menor, esse menino de 6 anos vai se sentir o quê? Amedrontado. Agora tem sentido medo de ficar sozinho, de se perder de nós e aparecer o cacuete. Ah, a Adri que mandou mensagem. Aí, ó. Então, ali tá a raiz. O adulto vai tendo ideias e crenças sobre coisas e se paralisa, ao invés de querer o bem futuro. Ela ainda que inconscientemente está fugindo do que vai ocorrer se estiver naquela situação. Isso, cá, exatamente. Eu vou trabalhar sobre isso. Exatamente. Isso na internet. Deixa eu tomar uma água enquanto... Então, eu vou pegar o exemplo da Adriane, tá? Então, o filho dela, de 6 anos, tá passando um desafio lá no judô, que alguém falou alguma coisa e também ele teve um confronto com um menino maior. Aí, turma de menino maior é algo perigoso para ele, porque ele não sabe se ele vai dar conta. Aliás, ele tem quase certeza que ele não vai dar conta, porque turma de menino maior e ele com 6 anos. Então, ele vai se sentir o quê? Inseguro. E aonde que ele vai buscar segurança? Nos pais. Então, aí, o que acontece? Esse professor, essa escola, tudo isso que está acontecendo precisa ser trabalhado, né? O professor, a turma, esses alunos, quem foi, precisa ser trabalhado para restabelecer, né, uma estrutura ali que ele se sinta seguro de ir para a aula de novo. Seguro que não vai a turma mais velha bater na mais nova. Seguro que o professor tá sabendo direitinho quem é quem e vai dar segurança para ele. Por quê? Porque ele vai estar buscando segurança nos pais, mas senão daqui a pouco ele nem quer ir mais no esporte. Então, olha só. E aí, ela tá trazendo que até desenvolveu um cacoete, né? Um tique. Então, olha onde que vai, né? O medo. E esse medo, né, do filho dela, no caso, é real. Por quê? Porque ele passou uma situação de uma ameaça. Veio uma ameaça de fora, alguém que foi lá e falou assim, nós vamos te bater, ou se não colocou para uma turma maior. Então, né, nesse momento, nós que somos responsáveis, né, como a Adriana é responsável do filho, qual que eu oriento? Diretamente, ir falar com o professor do ocorrido. No momento ele tá com essa, né, com esse medo, porque ele se sentiu assim, assim, assim. Não quer dizer que os outros falaram, mas foi como ele se sentiu, né? Então agora... vamos tentar trabalhar, dar uma segurança para ele na aula. Pais e professores têm que andar juntos, né? Porque muitas vezes nós sabemos coisas que o professor não sabe. Então, se a gente tem uma empatia boa com o professor e conta aquilo que está acontecendo, seja no inglês, no balé, no judô, aonde for, na escola, né? Esses professores, eles podem auxiliar. Eu tô sentindo que meu filho tá com a autoestima mais baixa, ele tá mais inseguro, então se você puder, né, seja na escola, seja no balé, seja na natação, então a gente tem que sempre comunicar, trocar ideia, ter bons professores, porque o bem é pro filho, então unir pais e professores em prol pro filho, pais e mestres em prol pra estrutura física, emocional e tudo isso. Eu falo porque isso eu fiz muito, né? E falo que isso a gente tem que fazer sempre, até quando eles forem adolescentes, porque às vezes eles vão mudar de colégio, não custa a gente ir lá no colégio, trocar uma ideia, conversar, né? Então a gente tem esse papel de estar levando tudo isso e trazendo uma forma harmônica para que a criança vá crescendo e se sentindo mais segura nos ambientes. E eu vou trazer, né, agora esse paralelo com a nossa vida. Então, a criança, ela vai passando os medos, né? Os confrontos, vai dando conta a partir do momento que tem a nossa ajuda, né? Porque sozinha ela não consegue ainda, ela é insegura frente aos desafios do mundo. Só que aí, eu quero levantar com vocês quais são os nossos medos, né? Quais são os nossos medos adultos? Gente, eu tô vendo todas vocês, viu? Cleide, Fer, Estela, Cris... quem tá aqui? Bárbara, Aline, bem-vinda, Adri, a Vera, oi Verinha, Denise Xará tá aqui, todos vocês, eu tô vendo, Sofia, Fafá, bem-vindo Fafá, meu primo querido, Nayana, gente, tô vendo todas vocês, a Rê, Gilmara,
Tá, tô vendo todas vocês, tô vendo os acenos aqui, todas vocês, bem-vindas ao Segundou. E aí, gente, bora lá falar dos nossos medos, né? Quais são os nossos medos? Então vamos lá, vamos pensar, né? Nós temos diversos tipos de medo, o adulto, né? Então, ele tem medo da violência, né? Medo de assalto, medo do futuro, tem medo que os filhos não virem pessoas do bem, tem medo de engordar, tem medo de não dar conta de alguma coisa, tem medo de se expor, tem medo de falar em público, tem medo de mudar de emprego, tem medo de mudar de cidade, tem medo de não ser aceito, tem medo de... que mais? Tem tantos medos, né? Nós temos muitos medos. E o que acontece é que a maioria dos nossos medos é aquilo que eu falei da criança quando ela está aprendendo a andar. Se a criança fosse olhar o desafio do andar, que é gigantesco para ela, porque imagina, ela é um bebê que ela mal equilibrava o pescocinho. Ela aprendeu a sentar há pouco tempo, ela começou a engatinhar e ela já está no desafio de andar em pouquíssimo tempo. E ela tem medo, porque ela cai, porque machuca, porque dói, porque é muito incerto. E ela vai se equilibrando, ela vai para lá e para cá. E ela cai com muita frequência. E ela tem que levantar, né? E você vê que a criança levanta muitas vezes sozinha. Ela busca um apoio do sofá, um apoio de algum lugar e ela tenta andar. E o que acontece é que muitas vezes nós temos que fazer movimentos de superação de algumas coisas para o nosso desenvolvimento, só que nós não fazemos. Então hoje eu quero trazer para vocês os medos, que são medos paralisantes, né? Que são medos que não deveriam nos paralisar, que são medos como o desafio do andar, que nós precisamos andar, que nós vamos cair, que vai doer, mas nós precisamos avançar. Só que nós estamos lotados de medos. De medo que foram colocados muitas vezes por palavras. Porque as palavras, elas têm um poder muito grande. Então, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente fala sobre nós mesmos, toda a educação, o universo, Deus criou tudo através da palavra. Faça-se, faça. E acontecia. Ele criava através da palavra. Então, existe um poder muito grande na criação. Só que ela pode ser boa ou não, porque as palavras têm poderes, né? Tem poder. Uma palavra, gente, uma palavra tem um poder enorme. Se você tá triste, se você não tá bem, se você não tá legal, medo de não ser a mãe ou o pai que ouvimos e julgamos ser os ideais. Quantos medos tem? Né? Quantos medos? Nós temos medos físicos, né? Medos que são da esfera do emocional, né? Medo do que vão pensar de mim, né? Do julgamento de outras pessoas, medo de mudar de ciclo de amizade, de ambiência, medo de um trabalho novo, medo de não dar conta, tantos medos, medo do futuro, né? Medo de tantas coisas. E será que justamente nós não estamos como uma criança que resolvesse olhar para os desafios e falar assim, não vou fazer não. Não vou fazer não. Vou ficar sentadinha. Eu vou ficar sentadinha. Eu vou ficar engatinhando. Porque é muito desafiador. Eu vou ficar engatinhando. Engatinhando eu já sei. Engatinhando eu já sei. Pra que eu vou ficar em pé? Eu nem fico equilibrada. Eu nem dou conta. Então, deixa eu ficar engatinhando, que é melhor. Entende? Quanto de nós deixamos de nos desenvolver por medos que são crenças limitantes, bloqueios, travas emocionais que foram colocadas durante toda a existência,
que não foram bem trabalhadas e que estão aí te impedindo de caminhar, de andar, de ser aquilo que você tem que ser. Então, existem medos que são reais, que são ótimos para você. Excelente, né? Se você estiver num lugar que, de repente, você vê um bicho, uma aranha, você vê um escorpião, né? Você tá num lugar que você tá numa fazenda, de repente você vê uma cobra, né? Ou senão você, não sei, você vai, qualquer coisa que você veja que realmente tem perigo, né? Você tá, de repente, numa cidade e você tá sozinha, você vê uma pessoa que não tá com boa intenção, que de repente queira te roubar. É um medo real, é um medo de alerta, de falar, pera lá, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Você tem um medo que é de te proteger. Ok, esse é benéfico. Por quê? Porque vai ativar um sistema de autodefesa para a sua integridade. Então esse é ok, é necessário. Porque se você não tiver medo, você tá lá na fazenda. Ah, não sei o que, não tem medo de nada. Não tem medo de escorpião, não tem medo de nada. Você nem presta atenção, você não vai matar, você não vai fazer nada, você corre risco real. Então, tem um medo que é ok, né? Que é um medo que a gente tem que ter. Então, quando a criança é pequena, lógico, não pode deixar ela mexer com fogo. Cuidado com a panela, porque se a panela estiver com o cabo para fora do fogão, a criança pode pegar, ela pode virar alguma coisa e queimar. É real. Ali é uma água que está fervendo. É ok, né? Ok, tudo bem. Agora, e os outros medos? E os outros medos? Ah, então eu tenho medo de não ser a mãe que meu filho precisaria. Eu tenho medo do meu filho não alguma coisa no futuro. Ah, eu tenho medo do que vão pensar de mim. Ah, eu tenho medo de falar em público. Ah, eu tenho medo de, sei lá, de trocar de faculdade. Ah, eu tenho medo de largar a minha profissão para empreender naquilo que eu gosto. Ah, eu tenho medo do quê? Do quê? Quais são os medos? Quais são os seus medos? Eu tenho medo de trocar de relacionamento. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de ter mais um filho. Eu tenho medo de... Quais são os seus medos? E é muito importante que a gente pare. Por quê? Quando a gente estava aqui no início do segundo, o filho ali, né? Que a Adriane partilhou aqui o exemplo dela. Quando o filho dela tá com 6 anos e ele tem medo de um menino mais velho que ele foi lutar e essa turma depois mais velha, né, falar não sei o que, aquela ameaça que fica ali, que é um medo para ele muito grande, que ele precisa de um adulto para intermediar isso, né? Vai precisar dela, vai precisar do professor, vai precisar, por quê? Porque ali, no esporte nem é para ter isso, né? Então tem que ter uma filosofia ali que não seja isso. Então, olha, agora é melhor não, porque ele não tá preparado emocionalmente, tem que conversar e fazer com que ele se sinta bem no esporte novamente. Não tá dando certo, então tem que ter uma conversa, tem que ter uma situação onde a criança ela possa passar para um próximo nível, né? Que ela se sinta segura. Agora, muitas vezes nós adultos temos medos, que são esses medos de desafios, né, que vem, que às vezes não é necessariamente um fato que alguém veio, né, te ameaçar, mas foi algo que você já viveu e que não ficou bem resolvido e que para você é uma ameaça. Então, o que vão pensar de mim é uma ameaça. Às vezes a pessoa tem que ter o quê? Ela tem um bloqueio de autoimagem, ou ela tem alguma coisa que ela tem que estar sempre bem com todo mundo, que ela tem medo de crítica, ela tem medo de alguma coisa. Ou se não, ela tem medo de falar em público, porque o que vão pensar, né? Na verdade, ela tem medo de falhar em público. Porque o medo de falar não é de falar, é de falhar. Porque vai que eu vou falar alguma coisa e eu falo errado, ou eu não sei, né? E o que vão pensar? Então, quantos medos nós temos que são medos, assim como uma criança que olha para um desafio, e se a gente não tiver conduzindo essa criança, ela vai retrair, ela vai travar,
ela vai desenvolver um tique nervoso, um cacuete, ela vai começar a fazer xixi na calça de novo, o corpo dela vai dizer, eu não sei lidar com isso. E precisa da gente para ensinar? Nós adultos, nós temos que fazer isso também com a nossa criança que está lá dentro e que carrega coisas. Só que talvez nós não consigamos sozinhos. Pais que têm medo do julgamento ou que julgam e falam mal dos outros podem influenciar a criança a sentir medo, vergonha de falhar e ser julgada também. Já ouvi crianças falando isso. As crianças elas refletem, né, muito dos pais. E o que acontece é o seguinte, quando nós estamos educando os filhos, nós vamos ajudando os filhos a superarem pequenos desafios, né? São pequenos desafios. Eles vão dando conta de pequenos desafios. E eles vão dando conta dos desafios físicos, né? O andar, o correr, andar de bicicleta com rodinha, sem rodinha, né? Saltar, pular corda, fazer um esporte. Então, o físico, assim como os medos que vão surgindo na esfera da mente, da alma, das emoções, né? Daquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que uma criança às vezes fala lá na escola, ele não viu, mas falaram, né? Às vezes pode ser alguma coisa que aconteceu na cidade, um crime que aconteceu, a professora falou alguma coisa, né? Uma guerra não sei da onde. A criança, ela tá recebendo o mundo. E a gente tem que tomar conta do que ele recebe, mas nem todo mundo toma conta. Então, chega, às vezes, no seu filho, alguma coisa que ele ainda não dá conta. E cabe a nós orientarmos, acolhermos, explicarmos, ficar junto, né? Se for o caso, vai dormir junto, não tem problema, durma junto novamente, né? A criança, ela precisa, mas já tem 9, 10 anos, não tem problema, né? Ela tá precisando desse período de restabelecimento da ordem interior, né? Ela tá precisando para poder passar para o próximo nível, para poder aprender a lidar com a vida. Então a gente tem que potencializar, né? Do que achar bobeira, meu Deus, mas não sei o que lá, né? Você já tá grande, o que é isso? Não é assim, né? A gente tem que acolher. Agora, mais importante é nós resgatarmos a nossa essência. Porque quando a gente está muito travado em vários aspectos da nossa vida, nós não desenvolvemos bem a nossa própria existência. Porque nós ficamos com travas. Então, existem muitos medos que podem estar travando o seu próximo nível. Nós temos que fazer isso para os nossos filhos. Passar os nossos filhos sempre para o próximo nível, para o próximo nível, para o próximo nível. Só que vai chegar uma hora que, quando eles são pequenos, até a gente vai dando conta, né? Não, eu consigo, tal. Só que quanto mais bem resolvida a mãe e o pai, né? Estou falando aqui muito para mães, né? Que é o meu público. Mas quanto mais você for resolvida, mais o seu filho também será. Quanto mais você for segura, mais o seu filho será. Quanto mais você for sábia, mais o seu filho será. Quanto mais você interpretar o mundo, porque nós somos intérpretes do mundo para os nossos filhos. Então, vamos pegar essa situação, por exemplo, do judô, né? Imagina, vamos pegar várias reações. Imagina uma mãe que respondesse assim, larga de ser bobo, não sei o que lá, imagina, vai lá, bate nele. Se ele vai, você vai lá e tananá, vai dar muda, não desse bola, não acolhesse, fosse lá, só falar para ele enfrentar uma coisa que ele não tá dando conta. Vamos supor que uma outra mãe falasse assim, nossa, que absurda essa escola, né? Eu vou tirar daí mesmo, porque esse professor nem viu isso, nem veio falar comigo, olha como que meu filho tá, vou tirar daí. Não serve, essa escola é uma porcaria, esse professor não dá conta, eu vou tirar meu filho daí. É uma outra reação. Aí vamos supor mais uma mãe, que ela pega, acolhe o filho, tal, escuta, né? Mas assim, aí ela fica com tanto medo, mas ela tem tanto medo junto com o filho, que ela já vai levar nas próximas aulas assim, ai meu Deus, será que o menino vai estar lá? Ai não sei o que, qualquer coisa você me liga, tá? Fica com o meu celular, você me liga. Porque, se aparecer outra mãe, reagiu de outra forma.
Vamos supor outra mãe chegasse lá e brigasse com o professor, fizesse um barraco na escola. Porque, meu filho, você não sei o que, 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 na frente de todos os alunos, inclusive do filho dela. Mais outra mãe. Entendeu? Eu vou ficar aqui, eu vou falar 10 tipos de reações. As reações mostram quem somos nós. Porque quando a gente faz uma ação, ela é pensada. Uma reação não é pensada. A ação a gente pensa. Ah, eu vou fazer tal coisa, né? Ah, eu vou falar assim. Ah, não sei o que lá, você pensa. Quando tem uma frustração, você reage. Quando tem um problema, você reage. Quando tem uma coisa que você não gosta, você reage. Nessa reação está muito da nossa essência. Daquilo que está bom ou não dentro de nós. Daquilo que está maduro ou imaturo dentro de nós. Daquilo que está trabalhado ou não está trabalhado dentro de nós. Está a nossa visão de mundo. E isso é muito sério, por quê? Porque a nossa visão de mundo é que nós vamos passar para os filhos. Então, se eu sou uma pessoa vitimista, se eu sou uma pessoa que reclamo, que todo mundo fez pra mim, porque não sei o que lá, porque eu sou uma pessoa que eu vivo fazendo fofoca, ai, você viu a fulano, você viu, o filho tá crescendo ouvindo isso. Para ele, é normal as pessoas falarem uma das outras. É normal se vitimizar. Entende? Então, olha o perigo. Por isso que eu falo, a gente tem que sempre estar buscando elevação. Né? Buscando elevação. Por quê? Porque a maneira como nós interpretamos o mundo, nós vamos passar para os filhos. Né? Então, diferente, frustração, a reação é da essência. Do bom ou do ruim dentro de nós. É porque é aquilo que nós vamos mostrar, né? Aquilo que nós... Como é que é? Né? Então, fura um pneu do carro numa estrada, todo mundo indo de férias. Qual é a reação? Né? Você pode sair... Ah, tá vendo? Nunca saio, agora que eu saí de férias, o pneu fura. Né? Ah, não sei o que lá, chuta o pneu. Tá vendo? Ninguém ajuda. Eu tô aqui já faz 10 minutos, não passa um carro para ajudar. Pode ser uma reação, né? A outra reação, a pessoa pode sair e falar, ei, meu Deus do céu, quem que vai me ajudar? Gente, vamos aprender a trocar pneu. Vamos lá, cada um vai pegar um negócio, vamos fazer isso aqui, tarará, quem vai ser campeão agora? Pode ser um ensinamento com brincadeira. Né? A pessoa pode descer e falar, nossa, ó, nada é por acaso, vamos entregar para Deus, né? Pode ser que isso aqui não vai ser nada, não é isso que vai estragar nossas férias, ainda bem que a gente tem um carro, ainda bem. Né? Furou o pneu, sinal que a gente tem um carro, pode levar para um outro lado. O fato é o mesmo. O fato é o mesmo. Furou um pneu. Só que a nossa reação é diferente mediante aquilo que nós somos por dentro. E isso interfere diretamente na educação dos nossos filhos. Porque é o jeito que a gente reage à vida. A maneira como nós reagimos à vida é a leitura de mundo que nós estamos passando para eles. Então, se a gente pega um problema deles, pega um medo, pega um desafio e a gente senta, acolhe. Ok, filho, você passou por isso? Entendi. Então, vamos lá, ó. Eu vou falar com o professor, vamos junto, eu vou lá conversar, né? Eu vou conversar com ele, porque assim, né? De repente você realmente tá pequeno para poder estar fazendo com ele. Eu vou conversar, aconteceu isso na turma, vamos ver o que o professor vai falar, como que ele vai se posicionar. Depois o professor falou, olha, ok, eu já falei com o aluno, já falei, não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Depois o professor conversa com o filho, olha, tua mãe me contou, você pode ficar tranquilo, fica aqui com o tio, qualquer coisa que acontecer, você me fala, né? Porque aqui não admito que tem esse tipo de coisa. É outro tipo, vai conduzindo a criança para ela se sentir que tem pessoas responsáveis, tem pessoas inteligentes, ninguém brigou com ninguém, mas todo mundo tá atento, tá alerta, tá olhando, porque quer harmonia, quer o esporte, quer o bem-estar comum de todos. Então não é para ter esse tipo de comportamento, então tem organização, tem ordem, tem responsabilidade, não tem ignorância, tem sabedoria para lidar com os desafios e tudo vai subindo o nível. Aí eu trago isso para nós adultos. Nós também temos que subir de nível.
E o nosso subir de nível trava por causa dos medos. Os medos. Quanto que, olha, vamos lá. Se todos os dias na nossa vida, nessa missão nossa de evolução, nessa missão nossa de evoluir, nós temos com autoridade de amor. Isso, Cleonice. A Cleonice falou olhar com leveza e com autoridade de amor nessa situação. Exato, né? E olhar com leveza. Exatamente, a vida. Então, vamos lá. No nosso desenvolvimento, no nosso processo evolutivo, nós vamos passar por várias situações, porque nós estamos em evolução. A pessoa, quando ela não quer aprender, ela não quer evoluir, qualquer barreira que ela tiver, ou ela vai acusar o outro, ou ela vai se vitimizar, ou ela vai falar que o mundo não sei o quê, ou que o outro não sei o quê, ou que sempre tem uma desculpa. Por quê? Porque ela não quer assumir o que é dela, que é o seu papel evolutivo. Então, ela não quer ter o trabalho de aprender com aquilo. E muitas vezes aquilo vem e se repete algumas vezes. Por quê? Porque o universo está dizendo, por favor, aprenda para você passar de nível. Todo o processo de dor, de frustração, é como a criança que cai e dói na hora que ela cai e bate a cabecinha no chão. Mas o universo, ele não é desamor, Deus não é desamor, ele não é caos, ele não é o mal, ele é o bem. Se dói, então é assim, oi, presta atenção, a hora que você for andar, equilibra um pouquinho diferente, porque se você equilibrar desse jeito, você vai cair e vai bater a cabeça e vai doer. A dor vem para te dizer o seguinte, vamos aprumar esse corpo de uma outra maneira que você não caia. Para você andar sem ter que cair. Então, a dor, quando a criança sente, não é ruim. Tá levando ela para um próximo nível. Ela tá entendendo. Fechou o dedinho na porta. Dói pra caramba. Ela aprendeu. Não é numa maneira boa. Muitas vezes você fica lá, olha o dedinho na porta, olha o dedinho na porta, olha o dedinho na porta, fechou o dedinho na porta. Então, ela podia aprender com amor, mas às vezes ela vai aprender com a dor. Só que a dor também está sinalizando o quê? Cuidado. A porta machuca. Se você deixar o dedo ali, vai machucar o teu dedo. Então, na vida, nós aprendemos pelo amor e nós temos que aprender pela dor. Porque a dor, ela ensina. A dor, ela é aquilo que nós não aprendemos pelo amor. Então, quando a gente não aprende pelo amor, vem a dor. Só que daí, nesse processo evolutivo, quando você vai aprender pelo amor, muitas vezes é onde tem as travas. E a pessoa começa a não gostar. Né? Ah, não gostei. Ah, não sei o quê. Olha ali o que aconteceu. E joga para o outro, joga a responsabilidade não sei para quem. E não evolui. E aquilo passa a ser repetitivo na vida. E ali vai machucando outras pessoas. Porque como ela está mal resolvida por dentro, é aquilo que eu falei nas reações. Começa a ficar mal resolvido para fora, porque você coloca para fora aquilo que você tem dentro. E o que tem a ver isso com os medos? Os medos são as travas. Quantos medos existem na vida dos adultos que foram medos mal curados das crianças? Medos mal curados. Então, eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho medo de ser ridicularizado, minha mãe fazia tal coisa comigo, ou o pai. Não estou falando para culpar o pai e mãe, eles deram o melhor. Eu estou falando o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos. Quais são os medos que estão travando o teu processo de excelência? O seu processo único de excelência. De ser quem Deus te fez. De ser a sua melhor versão. De ser aquela pessoa que Deus quer derramar tudo para você realizar o seu ser da melhor maneira possível. Só que não consegue, porque existem barreiras aí que são os medos que te impedem de avançar para o próximo nível. Então, quais os medos seus hoje, se você fizesse uma lista de
tudo que você teme. Quais os medos reais? Olha lá, o escorpião, olha lá, ó, tem a cobra, realmente, ó, aquela rua escura ali, aquele lugar, aquele bairro, aquele lugar. Quais são os medos reais e quais são os medos que são travas, que são medos de bloqueios? Na Bíblia, gente, tem, acho que 365 vezes a palavra não tenhais medo. É muito sério esse medo que trava o ser humano. Muito sério. E se você começa a se desafiar a olhar para dentro, a olhar aquilo que está te impedindo de levantar, sair e andar e realizar, você vai ver quantos apegos, quantas amarras, quantas coisas você carrega que ficam pesando o seu desenvolvimento. Fica um fardo ali no seu desenvolvimento. E com isso são inseguranças no mundo adulto. Então tem um monte de adulto que são pais, mães, com um monte de insegurança, que vão convivendo de uma maneira superficial, rejeição e opinião alheia. Ali, ó, falando sobre um medo próprio, colocou rejeição e opinião alheia. Isso, gente, tá lá no que viveu. Entende? Porque se você for pegar a essência, você jamais foi rejeitada na sua essência, porque Deus, Criador, fez você única e irrepetível. Ele, que é o mais importante de tudo, jamais te rejeita. Nem você errando, nem você falhando. Ele nunca vai te rejeitar. Então, essa rejeição é uma rejeição que acometeu na tua esfera da alma por fala, por coisas que você escutou, coisas que você vivenciou, está na esfera dos bloqueios e que te impedem realmente de caminhar para frente. Só que ela não define a sua essência, como a opinião alheia, que está relacionada a esse bloqueio, muitas vezes, de autoimagem, autoaceitação, né? Da gente assim, nossa, o que o outro vai falar? Então, precisa ser trabalhado. Por quê? Porque se a gente tem, né, a gente depende da opinião alheia para falar aquilo que nós somos, ou falou aquilo e aquilo me desestrutura, eu preciso me estruturar melhor. Porque senão eu estou como aquele menininho que está lá no judô, de 6 anos, inseguro. É a criança aí dentro que está insegura. É a criança. A criança tem medo de ser rejeitada. A criança tem medo da opinião alheia. Essa criança. Então, essa criança ferida, essa criança machucada, essa criança que não conseguiu evoluir, que escutou várias coisas de adultos que, por mais amor, ou sei lá, pelo jeito que conseguiram cuidar, ou na escola, ou na família, onde for, foi daquele jeito que teve, instalaram ali crenças, tudo isso que não deixou a sua imagem e semelhança do Criador ser maior que tudo isso. Então ela tá abafada por traumas. Então a gente precisa limpar tudo isso para que você fale, pera lá, não, isso aqui não me define. Vamos lá, tenho medo de gente infeliz e invejosa. Ah lá. Também, sabia que esse também é um medo, né? Tem gente que tem medo assim, ai, nossa, aquela pessoa olhou pra mim, ai, aquilo aconteceu, aí eu não posso nem subir de nível, porque se eu ganhar mais, ou se eu tiver assim, ou aparência assim, ou nossa, o que vão pensar? Ai, já vão olhar, ai, daí é olho gordo, aí é gente invejosa, né? Então também esse é um outro medo, também veio de instalação. E o que acontece? Quando a pessoa ela tá muito bem, ela tá muito fortalecida,
Mas muito, 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 muito. E tratando justamente onde que está esse gatilho, onde que está esse bloqueio, porque muitas vezes tem até questões de escassez, tem uma série de coisas que acontecem quando existe esse tipo de medo. A pessoa se boicota, porque muitas vezes não evolui o que poderia, porque tem medo que, então, se eu ficar menos, as pessoas não vão ter inveja. Se eu ficar menos, as pessoas que são infelizes não vão me jogar nada. Aonde que tá isso aí? Aonde que tá? Aonde que tá? Tá em algum lugar que foi elaborado isso no desenvolvimento. Então, se fosse assim, imagina as pessoas que têm trocentas coisas, né? Tem, sei lá, tem iate e helicóptero e viajam o mundo todo e tem taraná, fazem N negócios, não estão nem aí. Por quê? Porque estão sendo eles, né? Estão felizes. Agora, o medo, ele paralisa. Então, por exemplo, ninguém vai tacar pedra numa árvore que não dá fruto. Né? Vocês já viram mangueira? Quando tá cheia de fruto, né? Uma árvore que tenha frutos lá em cima, as pessoas querem pegar, né? E às vezes quem é de sítio, de fazenda, tacava pedra para algum fruto cair, né? Então, mas ninguém vai tacar pedra numa árvore que não dá fruto. Então, se você vai dar fruto, tem que estar preparado que algumas pessoas não vão entender, porque tem inveja mesmo. Mas você já tá, e é interessante, se você tá dando fruto, se você tá incomodando, lembre-se, eu vou falar assim, lembre até de Jesus. Se você tá incomodando, parabéns. Que bom que você tá incomodando. Pior as pessoas que não incomodam, que ficam de boca fechada, que não têm coragem de colocar o bem para fora por medo. Porque até quem é seguidor de Jesus vai passar o que Jesus passou. Porque ele não foi aceito por todos. Se ele não foi aceito por todos, quem somos nós? Então, se a gente começa a ser diferente, a incomodar com posturas que são corretas, aquilo que Deus, as verdades divinas, as coisas divinas, a gente perde o medo. Gente, o mal não tem medo de falar. O bem, eu sei que vocês são pessoas super do bem. Vocês não podem ter medo de falar. Vocês não podem ter medo de se posicionar. Vocês não podem ter medo de se posicionar para os seus filhos. Vocês não podem. O mundo está precisando de gente boa, falando. Vocês são pessoas, eu tenho certeza, incríveis. Senão vocês nem iam estar aqui conectadas numa segunda-feira para falar de evolução. Então a gente precisa ter coragem. Ter coragem de mostrar para os filhos o que é o certo e o que é errado. Ter coragem de levar valores, de levar virtudes, de levar sabedoria, de levar posicionamento, mesmo que seja contra o mundo. O mundo precisa de pessoas assim. E a gente para por medo. Medo porque, o que vão pensar? Eu não vou ser aceito. E aí? E se a gente tivesse na frente de Jesus e ele falasse assim, então tá bom, vai lá e fala. Né? É aquela coisa, ele mesmo falou, ele falou para Pedro, você vai me negar. Convivendo com Jesus, ele ia negar por medo. Aonde chega o nosso medo? Quem vivia e convivia com Jesus negou ele. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, gente, eu quero trazer para vocês hoje essa reflexão dos seus próprios medos. Por quê? Eu vou falar aqui 5 passos para vocês prestarem atenção. Primeira coisa, nós precisamos resgatar a nossa essência. Antes da nossa essência, independente de religião. Eu lanço um desafio para vocês assim pararem mesmo e pensarem quem é Deus, quem é o universo, o que você acreditar para você, né? Quem é? Quem é? Quem é esse Criador que fez todo o universo? Nós somos uma poeirinha, tudo funciona, nós estamos num planeta, aqui é uma passagem, tudo é harmônico. Ele escolhe as vidas para vir aqui de uma sabedoria plena. Ninguém nasce onde não é para nascer. É tudo por acaso, porque é um processo evolutivo. Cada um tem uma digital.
Cada um tem os seus dons, os seus talentos, únicos e irrepetíveis, tem um espírito eterno, tá? Quem que é esse ser? Quem que é esse criador para você? De verdade, você lembra dele? Mas de verdade, você sente a potência, você sente a magnitude, você sente a sabedoria, você sente esse criador com tudo que ele criou, no céu e na terra, no ar, no mar, onde for, em tudo, com a grandeza, com os ciclos, com a lua, com os planetas, com tudo, em todas as esferas, Via Láctea, com tudo infinito, com esse poder de estar aí na sua vida quando você faz uma oração. Quem que é esse ser para você? Quem que é esse criador para você? Quem que é esse Deus para você? Ou o que você quiser chamar. Não tem como se você não partir disso. Porque é ali que você vai fazer o segundo passo, que é a sua identidade. A sua identidade tá ali. Não tá com o teu pai, com a tua mãe, na história que você viveu. Você recebeu informações. Você recebeu formação e informações. Você recebeu dos seus pais. Porque eles te criaram. E fizeram o melhor que eles puderam. Mas ali existem falhas, né? Existem questões que eles mesmos não resolveram, talvez evoluir, enfim. E aí, cuidado para não passar isso para frente. Então, nós temos sempre uma tarefa de sermos evoluídos. Então, não adianta falar, não, né? Não, eu vou viver só aqui na superfície, né? Comer, divertir, dormir, viajar, procriar e tá igual os animaizinhos, como eu falo. Não, nós temos um outro processo, é um outro chamado. Não se trata de mundo, né? O planeta é um processo evolutivo aqui. Mas se a gente não sabe, esse criador para nós não é tão importante, né? Eu sinto nos momentos mais importantes da minha vida, Deus sempre se apresentou significativamente. Tive provas materiais da presença de Deus. Acontece muito isso. Sou muito abençoada. Amém. Porque você deu abertura. Porque você deu abertura. Isso mesmo. Gente, Deus, ele se manifesta, né? O Criador, como você quiser chamar. Existem provas materiais da presença dele. É surreal o poder desse Criador. Só que você precisa acionar. Então, vamos lá. Vamos voltar agora para aquela criança que está aprendendo a andar. Se na Bíblia diz que o nome dele Jeová representa. Jeová. Então, como é para você aqui? E o que acontece é que se você é como aquela criança que, tendo o desafio de viver, tendo o desafio de se desenvolver, tendo o desafio de crescer, de evoluir, de andar, de correr, de fazer 1000 coisas, você para lá na sua época de engatinhar. Porque você escutou ou te falaram que você não era capaz, ou um dia que você caiu, riram muito de você, aí você resolveu não cair mais. Aí você falou, nem vou tentar ficar em pé de novo, porque eu vou cair, daí riram de mim. Ou senão me ameaçaram. De novo, você vai cair? Como assim? Aí você resolveu não andar mais. E aí você travou. Você ficou sentadinha, engatinhando. Só que os propósitos do Criador para você estão lá na frente, querendo que você já estivesse andando, estivesse falando, correndo, fazendo outras coisas. E você não evoluiu. Então, precisa tratar por que você está lá engatinhando, que você não está correndo, que você não está fazendo coisas mais ousadas. Entende? Eu estou fazendo um paralelo da nossa questão emocional. Então, quais são os seus medos que te paralisam? Aí tem tarefa de casa. Esses medos que te paralisam não te deixam ser aquilo que Deus te criou. A sua essência. Então, o primeiro ponto, nós temos que levantar dentro de nós mesmos quem é esse Criador. Qual que é a magnitude dele? Entrar em contato com isso. Segundo ponto, resgatar a nossa identidade.
Nós precisamos de resgatar nossa identidade, essa identidade divina. Nós precisamos resgatar isso, porque senão a gente cai novamente naquilo que o pai ensinou, a mãe ensinou, ou você aprendeu na escola, ou te falaram, que não é você, que não te define como uma existência divina. O nome dele representa, ele mesmo diz, eu sou o que vem a ser. Na realidade, ele pode ser o que ele quiser. O seu Espírito Santo, a força ativa dele, ele disse a Moisés, exato. Então, existe um espírito, né, um espírito divino, que tem que reger o nosso espírito, né, para reger a nossa alma, e a nossa alma reger o nosso corpo. Só que acontece, o nosso corpo acaba mandando em tudo, e a nossa alma, cheia de bloqueios, cheia de coisa, manda no corpo, só que ela não está curada, e o espírito não sei o que faz, porque não está acionado, e assim vai vivendo a humanidade. Só que nós aqui não. Nós do segundo ou não. Nós aqui não. Nós temos uma consciência de olhar e falar assim, não, pera lá, tem coisa para melhorar e eu quero melhorar. Por isso que eu amo vocês, gente. Plena segunda-feira, aqui para melhorar, para se fazer uma pessoa melhor a cada semana. Isso reflete totalmente dos nossos filhos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Exato. Entende? Por quê? Nos medos, gente, tem muito apego. E não tem como a gente evoluir com apego. Se a gente tiver apego ao que vão pensar de nós, se tiver apego às nossas coisas, não tem como a gente ter apego. Coisa que prende, sabe? Coisa que segura. Nós temos que estar livres na nossa alma, no nosso coração, limpo e livres. Nós temos que ser limpos e livres, porque só assim Deus vai agir em nós. Só assim nós vamos conseguir viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Senão a gente não vai conseguir. E se a gente começa a fazer esse processo, naturalmente, nós também vamos prestar atenção como nós estamos educando os filhos. Porque sem querer, o risco de passar as mesmas crenças, os mesmos bloqueios, a interpretação do mundo que está errada ainda nossa, vai para os filhos. Crenças limitantes, coisas que não são coerentes. E nós temos um desafio muito grande que essas crianças de hoje estão precisando de posicionamentos, bons posicionamentos, porque ruins tem vários. Então, se ele tiver uma mãe segura, clara, com clareza, com cura, com processo, é outra coisa. Por quê? Porque ele vai entender e falar, não é assim. O mundo está falando isso, mas não é assim. Tá todo mundo fazendo isso, mas não é assim. Eu vejo que não é. Eu busco me aprimorar o tempo todo. E isso aumentou mais ainda depois que a minha filha nasceu. Muito bem. E agora, divorciada, me sinto mais importante ainda. Essa melhora para minha guria seja uma mulher. Isso, seja uma mulher top. Isso mesmo. Ótimo. Gente, a melhor coisa da vida, é o autoconhecimento, aprimorar. Por quê? Porque para não cair com as coisas do mundo. Porque senão a gente não atinge as virtudes humanas, nós não atingimos a sabedoria, nós não atingimos aquilo que nos eleva. Então, a primeira coisa, a gente tem que resgatar, né, essa questão do que significa, do que é fato, real. Cair na real e falar assim, o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Não é esse buchicho que é do dia a dia, gente. Não é. Isso é distração da vida. A vida não é isso. Bora lá. Olhar a vida. Olhar a sua identidade divina. Outra coisa que você precisa olhar, a ambiência. O seu ambiente é super importante. O ambiente que você vive. Amizades. O ambiente. Olha o teu ambiente. Por quê? Porque se você começa a evoluir, muitas vezes o ambiente que você tá não vai combinar com você. E você não tem que ter medo disso. Porque muitas vezes até amizades vão acontecer de não andar mais com você. Você tá preparado para subir de nível? Porque não é todo mundo que vai querer ir junto. Entende? Então, será que esse medo vai te paralisar?
eu vou subir de nível, eu vou mudar, eu vou estar por dentro fazendo uma série de coisas, daí eu vou ver que tem pessoas que não vão se conectar e vão até achar ruim comigo, não vão, e eu não tô fazendo nada de errado, eu só tô me aprimorando, eu não tô, pelo contrário, mas a energia, gente, não vai bater. Não vai bater, porque antes você falava de alguns assuntos, antes você vivia de alguma maneira e hoje você não quer mais. Você tá preparado? Ou você vai ficar com medo? Entende? Olha quanto... A gente fala de medo de criança, eu recebo muito direct sobre medo de criança, mas e os nossos medos adultos? E os nossos medos adultos? Então nós precisamos olhar para tudo isso para sermos mães fortes em desenvolvimento constante, se autoanalisando para ver quantos medos tem, com crenças limitantes, com várias coisas que não deixam, vai com medo mesmo. Ah lá, vai com medo mesmo, vai. Então, e a incerteza? Né? E a incerteza? Que a gente quer tudo que seja muito certo. Onde fica a providência? Então, o passo número 1, quem que é esse criador? Você tem que realmente adentrar muito nele. Porque a gente desconecta da primeira coisa, providência. Você acredita na providência? Deuteronômio 31:6. Sejam fortes, a Sandra colocando aqui, e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ah lá. Tá aí, gente. Mais uma passagem onde diz para não tenhais medo. E quantos medos nós temos? Por quê? Porque nós temos nossos apegos, nós temos as vaidades, nós temos as coisas terrenas. Então, onde fica a providência? Então, quanto mais a gente fica do lado humano, do lado matéria, quanto mais a gente se materializa, a gente se distancia da nossa essência. Quanto mais a gente entende que tudo é um recurso apenas. Aqui não é sobre coisas, aqui é sobre pessoas. Nossa missão é um autodesenvolvimento, uma evolução. Nesse caminho nós temos a nossa missão de fazer aqui que é divina. Se a gente começa a entender tudo isso, nós resgatamos uma identidade. E aí nós começamos a entender a grandeza do Criador e também a nossa identidade divina. Aí você vai começar a refletir sobre a ambiência que você se relaciona. A ambiência, qual que é a ambiência sua? Né? De trabalho, quais são? Talvez você tenha que refletir. Quais são as pessoas que você convive? Tem pessoas que não são para conviver. E tá tudo certo. Ninguém tá falando desamar. Só que tem pessoas, gente, que é assim. Você pode fazer de tudo, porque cada um tem o seu tempo. Você só consegue fazer alguém evoluir se ela quiser. Se ela quiser, nem Deus força. Nem o Criador força a sua evolução. Porque existe um negócio chamado livre-arbítrio. Só que vai acontecendo coisas que são frutos das suas escolhas. Tem uma coisa que é muito séria, que é o seguinte. Olha a sua vida hoje em todos os aspectos. E todos os aspectos dela está justamente assim pela sua responsabilidade. Se tá bom, é sua responsabilidade, que você que escolheu. Se não tá bom, também é a sua responsabilidade, porque você que escolheu. Isso é muito sério, mas é importante a gente começar a tomar consciência. Tomar consciência. Então, quando nós começamos a olhar ambiência, pessoas, nós começamos a olhar a nossa relação, né, com o Criador, com aquilo que realmente é a nossa identidade divina e não as crenças limitantes. Nós mudamos comportamentos. Porque aí, aquele medo que você tem de falar em público, aquele medo que você tem de não ser a mãe XYZ que você quer para o seu filho, aquele medo que você tem do que vão pensar, aquele medo que você tem de mudar de emprego, aquele medo que você tem de mudar de cidade, aquele medo que você tem, passa a não ser algo só
porque é da minha força, é do meu esforço. Não, porque eu entendi um todo. Eu entendi um todo, porque eu tô ligado numa providência, eu tô ligada num espírito maior que o meu, que rege todas as coisas. Eu não quero mais ter os apegos, as crenças limitantes, os bloqueios, os traumas, as vivências. Eu tô num aprofundamento para me libertar disso. Eu tô mudando de nível, eu tô aprendendo com a dor, principalmente aquela que repete, porque eu ainda não aprendi aquela lição. O que eu vejo no outro que me irrita, eu começo a entender que falta em mim ou tem em excesso. Porque tudo que a gente não gosta do outro, ou falta um pouco em nós, ou tem em excesso. Ah, não é possível. Não é possível. Detesto tal coisa. Analisa, porque às vezes falta alguma coisinha em você. Você tá na falta. Nós temos que ter sempre o caminho do meio. Então, todo esse processo evolutivo, se ele é feito olhando, né, os medos, separando eles, quais são os reais, como é significativo e importante te ouvir falar tudo isso, me fortalece nas minhas mudanças. Ai, que fico muito feliz, muito obrigada. Fico muito grata, louvado seja Deus. Eu quero fortalecer vocês sim, gente. Sabe? Chega de apego nas coisas. Ai, mas eu não vou conseguir falar em público. Tá, você não falar, ou você não mudar de casa, ou você não mudar de trabalho, ou você não fazer alguma coisa, tá certo que tudo é um processo. Mas lembra que a criança que tá sentada lá engatinhando, que ela não quer ir pro próximo nível, quer andar. Não é um medo, igual a gente falou, não é um medo de um escorpião, não é um medo de um leão, não é um medo de um perigo. É um medo de um bloqueio. E esses a gente precisa tratar. Sabe por quê? Nós não vamos viver eternamente aqui nesse planeta. Nós viemos sós e nós vamos embora sós. Nós vamos prestar conta do nosso espírito. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos com os nossos dons e com nossos talentos, que Ele colocou individualmente em cada um de vocês. Porque o talento que eu tenho, não tem, a Luciana não tem, o Éder não tem, né? A Leonice não tem, aqui a D não tem. Os de vocês eu também não tenho. Nós somos únicas e irrepetíveis. Então, nós vamos prestar conta daquilo que é de cada um. Não adianta comparar com a vida dos outros. É de cada um. Dentro da sua história. Então, nós temos que sair daqui muito melhor do que aquilo que veio atrás de nós. Muito melhor do que nós chegamos. Consciente de quem somos. E destemidos. Porque senão nós não fazemos aquilo que Deus quer. Será que Deus quer um bando de gente com medo? E aí coloca lá 365 vezes na Bíblia, não tenhais medo. Por que será que colocou tanto? Porque não é pra gente ter medo. Ah, então não é pra ter medo de nada, é pra eu fazer tarará. Não é isso que eu tô dizendo. Ah, você é irresponsável, agora eu sou mãe de família, eu sou mãe e pai, mas eu vou largar tudo. Não. Aí você não está alinhado. O que eu tô falando é um alinhamento. Um alinhamento. Da grandeza maior, divina, alinhada com esse espírito, né? Porque o teu espírito, eu falo que a sua mente superior, ela tem que estar alinhada com o Criador, né? Que é aonde vai vir tudo o que você tem que realizar aqui. Só que essa mente, né, superior, esse eu seu superior, sábio, divino, que se comunica diretamente com a fonte, que a gente se comunica com o Criador, que a gente se comunica, né, através do nosso coração puro, né, limpo, com o coração de Deus, a gente tem essa comunicação, ela tem uma barreira, que se você não lidar com os medos, é uma barreira na questão da alma ali, que te impede de colocar os planos na parte física. Então, esse alinhamento é um alinhamento que, lógico que existe uma razão, não é para você ser imprudente, não tô nem aí, faço tudo. Só que a imprudência em Deus não é imprudência.
porque você conta com uma providência. A imprudência só humana, tô nem aí. Ah, vou largar meu casamento, vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou, né, vou romper a sociedade com meu não sei o que lá, eu abri empresa, mas eu não gostei. Você faz coisas por interesses, né? E você se torna uma pessoa muito imprudente, fazendo coisas da sua cabeça, da sua mente, da alma ferida, né, das coisas erradas, fala de uma maneira imprudente com os filhos, faz coisas imprudentes. Por quê? Porque não está elevado. Agora, se você está com um alinhamento muito grande, talvez você vai sentir medo, mas você vai, porque é um medo que você sabe que quem está te fazendo fazer aquilo, não é você. Você vai fazer porque é um plano divino realizando através da sua vida, através da sua existência. E aí você vai. E você enfrenta. Só que é outra comunicação, é outra história. Então a gente precisa entender tudo isso para a gente levar mais um próximo nível. Porque se a gente quer que os nossos filhos subam de nível, nós nunca podemos parar de evoluir. Porque a criança, ela vem evoluindo sempre. Fisicamente, aí ela aprende a falar, daí ela aprende não sei o que, daí ela vai pra escola, ela vai aprendendo, ela vai evoluindo, ela vai perguntando, ela vai... Pega uma criança de 0, acabou de nascer, e pega uma criança de 10 anos. Gente, não tem, é outro ser humano. É outro ser humano. Em todos os sentidos. Físicos, emocionais, né? Sabe tudo, sabe se virar. Tá? Gente, é outro ser humano. 0 e 10, são 10 anos. Agora pega os seus últimos 10 anos. Ou pega de hoje para daqui 10 anos. Você está disposta a fazer um processo evolutivo gigante? Você fez, nesses últimos 10 anos, um processo evolutivo gigante? Ou o ser humano vai, chega na vida adulta, pronto. Deu seus 20 e poucos anos, deu seus 25 anos, 26 anos, aí pronto. Para. O processo evolutivo para. Né? Talvez evolua na profissão, né? Vou evoluir na profissão porque eu quero ganhar mais. Eu vou fazer tal coisa porque daí eu ganho mais, né? Mas só. Aí fica uma sociedade, uma geração de pessoas que estagnaram no processo evolutivo, gente. Ou vai evoluir onde tem interesse financeiro só. Daí eu vou fazer aquele curso, porque daí eu vou ganhar eu vou prestar aquele concurso, porque daí eu vou fazer tal coisa. Não pode fazer isso? Pode, deve, porque nós vivemos no mundo material, então é importante que você estude, se realize dentro daquilo que tem a ver com a sua missão, com o seu propósito. Você sabe quem é você? Ou você está fazendo só pelo dinheiro? Ou você está transformando vidas através daquilo que você faz? Só que a evolução não é só na profissão, a evolução é do seu ser. Porque você vai sair daqui, não vai ser assim, nossa, que bom, né? Então você foi um excelente médico, um excelente advogado, foi uma excelente... que bacana, mas e como é que foi, né? Assim, na sua própria existência, as tarefas suas de casa, do seu processo evolutivo foi feito, né? Como que era na sua casa, como é que era com os filhos, como é que era não sei aonde, como é que... Não é só um setor pra gente evoluir. Então, gente... Essa questão da gente parar de evoluir é muito sério. Então, assim, se dos últimos 10 anos houve pouca evolução, que eu acredito que não é o caso de vocês, senão vocês também não estariam aqui, porque a gente sintoniza por energia. Então, enquanto hoje tem muitas pessoas que agora, nesse exato momento, estão vendo muita coisa que às vezes não acrescenta em nada, vocês estão selecionando, eu estou selecionando, que eu cheguei de uma viagem, onde eu dirigi quase 6 horas, né? Mal e mal comi um negocinho, não consegui tomar meu banho ainda, estou com mala em tudo quanto é lugar e estou aqui. E vocês estão aqui, numa segunda-feira, onde eu pinguei um colírio, peguei uma água para estar aqui com muito amor.
Então também tem a ver com o meu processo evolutivo, entende? E tem a ver com o de vocês. Senão a gente não tinha se sintonizado. E eu falei assim, gente, eu não vou dar conta de falar 1 hora. De tão cansada que eu tava. Olha que nós já vamos para 1h30. Entende? Então, é para trazer para vocês, amadas, que quais são os seus medos reais. Continue tendo. Se aparecer um escorpião na tua casa, chama a detetizadora, porque precisa tirar, porque é perigoso. Mas os outros, para e pensa. Para e busca ajuda. Porque senão você não vai evoluir na velocidade que precisa. Precisa de velocidade. Precisa evoluir. E não é para ontem, é para todo dia. Todo dia você precisa produzir algo novo, igual a criança. Um dia não pode ser igual ao outro. Não é mais um dia. É um único dia. Esse único dia precisa ser vivido. Eu sei que é um desafio, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa que é automático para fazer, tem um monte de coisa que é repetido para fazer. Mas esse dia tem que ser uma produtividade que não seja sem consciência, não seja sem ser automática. Mesmo que você esteja dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos pequenos. Se você tiver consciência, é diferente. Se você tiver consciência do que você está fazendo, é diferente. Você está evoluindo na paciência, você está evoluindo com eles, você vai ter olhos para perceber coisas que você não percebia. Você vai olhar um desenho que está passando um contexto que você fala, para, não pode mais isso aqui, eu vou tirar isso aqui. Você vai fazer coisas diferentes, porque você vai enxergar diferente. E esses medos que a gente carrega dessa infância, dessa criança que parou lá, eles travam a sua essência de se revelar, de evoluir, de ser luz para outra pessoa, de ser luz até para os seus próprios filhos, porque eles te travam. Então, a gente precisa parar hoje, depois saindo daqui, escrevam, façam uma listinha. Todos os medos que vocês têm, todos, pode ser tudo. Desde como eu falei, pode ser, eu tenho medo de engordar, eu tenho medo de emagrecer, eu tenho medo de ficar velha, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do que vão pensar de mim, eu tenho medo de mudar de trabalho, eu tenho medo, não sei, qualquer coisa que vocês tenham. Façam uma lista. E para cada um, essa semana, você pare e reflita, porque eles moram aí dentro. Hoje é para pôr para fora, para olhar, para pegar, para deixa eu ver isso aqui, eu vou olhar vocês, eu vou olhar. De onde que veio? Por que tá aqui ainda? O que eu posso fazer? Como isso aqui vai deixar de existir? Como isso aqui eu vou enfrentar? Por que eu sinto isso? Se eu tenho medo de não ser a mãe lá, tal, que vai educar meu filho assim, ok, o que eu vou fazer então? Então eu preciso ler mais, estudar mais, sair do meu celular, eu preciso modelar mães que são exatamente as mães que eu acho que precisa ser, eu preciso me unir com mães que pensam diferente, eu preciso fazer grupos, o que eu vou fazer? Se eu tenho esse medo, então o que eu vou fazer? Nossa, eu tenho medo, porque o que vão pensar de mim, isso é tão ruim, porque eu fico, eu localizo, foi lá da minha infância, aconteceu isso, sozinha eu não tô dando conta. Busca ajuda. Tem como curar. Então a gente precisa trabalhar os medos, encarando esses medos. Eu tenho medo porque, eu vou falar em público, eu não tenho, já me chamaram, mas eu tenho vergonha, não falo nada, não sei o quê, porque... então na verdade você tem medo de falhar em público. Ok, por que você tem medo de falhar? Então você não está segura, então você vai fazer o que com isso, né? Então como que você consegue fazer de pouquinho? Alguma coisa tem que gerar movimento. Hoje eu quis trazer essa questão do medo porque, como eu disse no começo, muitas mães me procuram para falar dos medos dos filhos.
e não sabem muitas vezes, assim, buscam ajuda, e eu fico muito feliz que busquem mesmo, porque muitas vezes estranham alguns medos que surgem, repentinos, e muitas vezes estão inseguras, né? E buscam, querem se aconselhar para fazer de uma maneira melhor. Isso é super legal. E aí eu falei, poxa, então por que a gente não fala dos nossos medos? Porque nós somos aqueles que educam os pequenos. E se a gente não olha para os nossos medos, como é que nós vamos fazer com os filhos na hora que eles crescerem mais? Porque quando é pequenininho, é o medo do amiguinho, o que falou, o medo do negócio, o medo do desenho, o medo do que viu, o medo do que escutou. Só que eles vão crescer. Então, que a gente consiga fazer esse processo evolutivo tão bom, que quando eles tiverem mais idade, você seja uma referência de sabedoria, né? Uma referência que a hora que eles estão com os seus conflitos, com as suas coisas, você tem clareza, você tem luz, porque você fez mergulho dentro de você. Quanto mais você se potencializar, melhor você é para o outro. Lembra que eu falei do carro, do pneu? Então, furou o pneu. Quanto melhor você for, a sua reação é mais evoluída. Quanto melhor você tiver leitura da vida, as suas reações são mais elevadas. Quanto menos evoluídas as reações, menos evoluído tudo. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Por isso que eu faço o Segundou, porque eu quero que vocês tenham muitos recursos, muita força, sabe? Para começar a olhar mesmo. Olhar o que é apego, o que não é apego, o que é trauma, o que não foi, o que era, o que não é. Não é para julgar os outros, mas para identificar. Porque a partir do momento que vocês se identificam na sua história, localizam, vocês começam a gerar consciência daquilo que fica morando aí dentro de maneira inconsciente. Inconsciente. É a mesma coisa que seu filho tivesse medo de um monte de coisa. Ele é uma criança insegura, que tem medo de um monte de coisa, tá lá roendo unha, papapá, mas ele nem sabe do que é. E aquilo fica o dia inteiro ali, reverberando dentro dele. E você acha que não vai implicar em comportamentos? Vai, assim como em nós. Os nossos comportamentos vão ser implicados nas nossas escolhas, na maneira como a gente age, na maneira como a gente fala, tudo vai ser contaminado. Por quê? Porque a gente não está olhando para a parte que precisa ser vista. Então, se existir entrega, se existir cura, se existir um resgate real do que é a sua identidade divina, se existir a sua missão aqui, os seus propósitos, os seus dons, os seus talentos, aquilo que você tem, o seu servir, se existir a cura, né, de tudo que for, seu coração estiver alinhado, se existir a falta do apego, né, tirar esse apego, tchau, esquece, né, o apego, as questões, e você viver de uma outra forma, é muito diferente. Por quê? Porque você vai, como disseram aqui, vai com medo mesmo, né? Porque esse é um outro tipo de medo. Então, é um amor do serviço que te faz acreditar que você, em Deus, é suficiente. Você consegue. Você consegue. Porque é Ele que te criou, Ele que te dá vida, Ele que mantém você aqui, Ele que faz tudo. Ele só pede para você se administrar bem. A única coisa que Ele pede, administre bem a sua vida. Administre bem o seu corpo físico. Administre bem as suas emoções. Administre bem a sua alma, o seu espírito. Administre bem a vida. É só isso. Só isso. Se fosse resumir o que Deus quer de nós, Ele criou o planeta, criou tudo, nos colocou aqui e pediu assim, administre bem. Olha aqui, os recursos estão aqui, os recursos externos estão aqui, os animais estão aqui, as árvores frutíferas estão aqui, os legumes, as frutas, está tudo, o sol, tudo, os rios, né, maravilhosos, os oceanos, está tudo aqui. O ar, a chuva, você não precisa se preocupar, o sol vai nascer,
O sol vai se pôr, você não precisa se preocupar, as estações vêm, você não precisa se preocupar com nada. Administre bem a sua vida, administre bem o planeta, governe bem, administre bem, sirva. Administre bem a sua vida, administre bem o planeta, sirva com a sua vida, faça seu processo evolutivo, né? Desfrute do caminho. Então nós precisamos disso, nós precisamos produzir, administrando bem, né? Honrando tudo isso, agradecendo tudo isso, administrando muito bem os recursos, alinhando com outras coisas que não é esse mundo enganoso, gente. Não é. Nós precisamos administrar tudo isso, organizando nossas ideias, né? Olhando bem aqui, tudo aquilo que você tem, o seu sistema, né? Físico, emocional, psíquico, espiritual. Nós somos um ser integrado. E quando você faz isso, né, no seu processo aí de produzir, a partir do momento que você recebe, você produz, né, aquilo que né, viemos para dar frutos, viemos para ser luz, viemos para servir. Então, a partir do momento que você faz isso na vida, você está sendo um bom filho de Deus, né? Você está sendo uma criatura que está honrando exatamente aquilo que Ele deseja. Ele te dá liberdade para escolher como fazer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ok, Ele te dá liberdade. Você não é um robô. Mas a lei divina é uma só. Como você vai fazer? Ok, sintoniza com seus dons, seus talentos. Mas é um caminho só. Então, quando a gente produz, quando a gente desfruta, né, desse sentido, desfrutar não é só das coisas boas. Desfrute da fase que você está. Se você está numa fase de aprendizado, se você está numa fase de, nossa, quanto medo que eu tenho, meu Deus do céu, eu tenho que tratar tudo isso. Desfruta disso. Por quê? Porque é o teu processo evolutivo. Desfrute do teu processo evolutivo. Desfrute do teu processo evolutivo. A criança, ela desfruta. Ela tá engatinhando, ela acha uma delícia, ela fica catando as formiguinhas no chão, não sei o que, não sei o que. Ela tá aprendendo a andar, ela acha uma delícia. Ela fica em pé, ela acha uma delícia. Tudo ela desfruta, ela é feliz. Mesmo com as batalhas que tem, ela é feliz. Então a gente precisa aprender, sabe? Aprender. E transbordar também na vida dos outros, né? Porque Deus ama pessoas, então aquilo que vocês recebem, passe para alguém, sabe? Passe para alguém. Isso que eu tô falando aqui, passe para alguém. Passe para alguém. Fale para alguém. Se não quiser escutar, siga e vai fazendo também. Porque não é todo mundo que tá pronto para ouvir. A gente só ouve aquilo que a gente está pronto para escutar. E vocês estão prontos para escutar muitas coisas, porque eu ia falar só 1 hora, nós estamos indo para 2. E eu vou finalizando por aqui. Mas vocês estão assim, né? A turma do Segundo é assim mesmo, né? Super evoluída, que ama fazer esse trabalho juntos. Então eu deixei uma tarefa aqui de casa para vocês, quem tá chegando agora, para que vocês olhem, né, para os seus medos. Façam realmente um exercício assim de vocês com vocês mesmos, sabe? Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história. E não adianta a gente ficar mascarando, a gente ficar não querendo olhar, né, para dentro, querendo olhar para fora, culpando alguém, culpando uma situação, culpando uma coisa, culpando outra. Não adianta. Não adianta. E enquanto a gente não faz esse processo, a gente não se liberta, a gente não cura. E quem não cura, fere. Né? Porque tudo que está ferido, fere. Tudo que está curado, cura. Tudo que você evolui seus filhos. Então, se você ama seus filhos, capriche em você também. O seu processo evolutivo. Porque ele vai intimamente estar ligado com o jeito que você vai educar seus filhos. Intimamente. A palavra que você vai usar com eles, o jeito que você vai passar o olhar da vida, tudo isso está na qualidade da sua pessoa. Se a pessoa, que não é vocês aqui, mas se a pessoa é uma pessoa muito superficial, uma pessoa muito
que cheia de coisas, né? Cheia de isso que, tudo machuca, tudo dói, tudo incomoda, tudo reclama, é a maneira como a pessoa vê a vida. Ela vai fazer isso com os filhos. Ela vai vitimizar até para os próprios filhos. Ao invés de dar amor, vai querer ficar recebendo. Entende? Então, assim, é um problema, porque não se curou. E muitas vezes a vida parece dar chances, né? Então fica difícil. Então nós precisamos olhar para a nossa evolução. A Malu Diniz falou assim, fica uma pessoa chata, né? Fica, então. E aí a gente tem que entender tudo isso, porque os nossos filhos, eles vão passar por várias situações, né? De amizades, de grupo de amigos, na adolescência. E aí eles mesmos, se eles vão sendo pessoas mais evoluídas, eles vão entendendo tudo isso, e eles mesmos, tem pessoas que eles vão ver que eles não vão querer pessoas que são falsas, porque eles não aprenderam isso dentro de casa. Eles não vão querer tal coisa, eles vão começar a ter critérios, porque você também vai mostrando e você vai fazendo vivências na sua casa, né? Porque se você todos os dias está em oração com eles, se você todos os dias está plantando coisas boas, todo dia você está orientando, todo dia você traduz a vida, né? Você traduz. Para terminar, eu vou falar de traduzir, tem duas coisinhas que eu vou falar rapidinho. Uma, que hoje eu estava falando nos stories sobre o silêncio. O silêncio, ele tem um poder muito grande, não é agora o segundo sobre o silêncio, mas o silêncio, ele tem um poder super grande, né? Então, é gigantesco. E tudo na natureza, você não vê uma árvore, né, crescer fazendo barulho, a grama não faz barulho, uma flor não faz barulho, um coqueiro criou o coco, que é uma estrutura dura, sem barulho. Então, nós precisamos do silêncio. O silêncio, você tem medo do silêncio? Aí, ó, tem gente que tem medo do silêncio. Foge do silêncio. Coloca som, fone, barulho, música, sem parar barulho. Porque tem medo do silêncio. Olha quantos medos que a gente pode ter, né? Então, o silêncio é muito importante. E falando sobre essa questão evolutiva, esses dias eu estava até com meu filho na hora do almoço, e eu fui dar um exemplo para ele, não sei o que estava conversando, eu estava falando sobre... dei um exemplo que uma vez, né, uma pessoa que eu conheço estava comentando que ele foi fazer uma palestra para mais de 10 mil pessoas, e quando ele chegou lá, antes da palestra, ele viu que todo mundo estava nos seus camarins, nos seus bastidores ali, era tudo gente que, né, trabalha dentro da área, né, médica, empreendedorismo, uma série de coisas, e eles estavam aquecendo a voz, eles estavam fazendo questões assim de exercícios de energia, corporal, de fono, uma série de coisas para entrar no palco e falar. E esse amigo meu falou, nossa, eu não imaginava que era assim, né? Eu não imaginava que era tanto preparo, porque você tem que trabalhar a sua energia, não é só você saber o conteúdo, você também tem que estar preparado para falar e tal e coisa, e fui explicando isso. Por que eu tô contando isso para vocês? Eu tava com um papo assim, por exemplo, numa hora de café da manhã, que era assim, 10 minutinhos que eu tive. 10 minutinhos. Meu filho, lógico, ele tem 18. Mas ele achou super interessante. É um conteúdo que talvez se eu não falo, e eu não tô falando para falar esse conteúdo, mas é que dentro do contexto que a gente estava falando, sobre falar, sobre não sei o que, dentro desse contexto, eu contei um fato. Esse fato, por mais simples que seja, um fato que talvez você já conheça, já saiba, por exemplo, ele não sabia, ele escutou de pessoas que ele conhece, de referências que ele conhece, que são verdadeiras, e aquilo foi um tijolinho colocado ali. Então, o que eu quero trazer para vocês é que todas as oportunidades que vocês estão com os filhos de vocês são oportunidades de colocar tijolinho no crescimento deles, de acordo com a idade que eles têm. De acordo com a idade que eles têm. Mas não faça a vida ser só banal, só diversão, só prazer, que eu falo assim, só, é desenhinho, é filminho, nananã, é comidinha, nananã, só coisa do mundo.
Cuidado. Por quê? Porque você pode, ali no almoço, você pode estar trocando uma roupinha pós do banho. Você pode, na hora de dormir, dentro da idade do seu filho, da sua filha, tá falando de grandezas, proporcional à idade. Mas é um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. Todos os dias que você está construindo um castelo. Então você tá ali, colocando algo que eleva. Se você vai fazer uma volta com a criança, você tá na natureza, e você fala para a criança, nossa, olha que interessante, a grama não faz barulho para crescer. A árvore não faz barulho para crescer. Olha que bacana. Nenhuma flor abre fazendo barulho. Olha como o silêncio é importante. Deus criou o silêncio. O silêncio é muito importante. Ali tem muita sabedoria. A gente escuta mais Deus. Que seja isso. Ninguém vai falar para ele. Então, quanto mais elevado nós formos, mais a gente eleva os papos que a gente tem com os nossos filhos. Então, olha a vida de vocês hoje, olha os medos essa semana, aproveite, usufrua do silêncio, enfim. É um convite para essa semana, para vocês fazerem uma semana bem diferente e avançarem esses próximos 6 meses do ano de uma maneira mais destemida, com coisas novas, né? Ouse o novo, ouse novos ambientes, novas amizades, ouse novos lugares, ouse crescer, né? Que é isso que Deus espera de nós. Então, que a gente possa fazer a tarefa evolutiva, que é nossa, né? A gente não fuja da tarefa evolutiva, tá bom? Amados, olha, para quem ia falar 1 horinha, que chegou de viagem, estamos chegando a 2 horas de segundo. Então, bora lá, agradeço, olha quantas pessoas queridas aqui, gente, tô vendo todas vocês que estão me dando aceno aqui, ó, que chegaram, Renata, Valentine, Silvia, que tá aqui, Malu Diniz, gente, quantas pessoas queridas, Cris, Aline, todo mundo acenando aqui, me dando oizinho. Então, bora lá, também vou fazer essa tarefa, porque a gente sempre tem coisas para evoluir o tempo todo, né? A gente evolui, vai passamos o ciclo evolutivo e temos sempre coisas para resolver mais e mais no aprimoramento da nossa vida. Também vou olhar para os meus meses essa semana junto com vocês, prometo, eu vou fazer isso também, fazer minha lista, olhar e evoluir. Bora lá? Então, gente, um beijo no coração, fiquem com Deus, uma abençoada semana, uma excelente noite. Assisti tua aula no Vida e Saúde, muito boa. Ai, Adri, que legal, a minha aula, bacana. A Sandra, que maravilha, Deus abençoe, muito aprendizado. Amém, Sandra. A Fátima, gratidão, amém. Lá no Vida e Saúde do Vitor Sorrentino, né, Adri? Eu fiz uma aula lá no módulo gestação, sobre educação de filhos. Tem uma coisa bem assim, tem até uma surpresa lá, né, Adri? A Adri já viu lá, que tem uma surpresa filmada diferente lá que eu deixei também. Gente, então é isso. Bora lá, a Leonora mandou um monte de céuzinho aqui, né, Leonora? Isso, de evolução. E tamo juntas, tá bom? Um beijo no coração. Esse segundou, que seja um segundou realmente de destravar. E que vocês comecem da essência. Comecem lá de onde vocês vieram e para onde vocês vão e façam o caminho inteiro que vai dar certo, tá bom? Já deu certo, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus, uma excelente semana e a gente vai se falando aí pelo Instagram, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, gente.